Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal Gerador de Riqueza, Felipe aqui. Pessoal, o que aconteceu com o Bradesco, tá? Então iremos tratar um pouquinho sobre pregão, tratar um pouquinho sobre os números de 2022 e 2023 como sendo o ano aí, na minha visão, divisor de águas para esse negócio, tá? Pessoal, então o que nós tivemos? Uma queda na ordem de 21% do lucro líquido recorrente de 2022. Hoje, cotação, mercado penalizou aí BBDC3, BBDC4, os dois papéis, ON e PN, sendo a PN até mais penalizada aí, fechando a casa de 12,67, números, na minha visão aí, bem interessantes para a década, queda de 8%, e BBDC3 AON com queda aí de 6% praticamente, tá? São indicadores que nem mesmo a pandemia de 2020 trouxeram para esse ativo. Pessoal, além disso, dá para você ter aqui uma noção que o mercado ele penalizou por quê? Porque foi um efeito dominó aí, como a administração reconheceu em um único trimestre, no quarto trimestre do banco, o efeito atacado Americanas, basicamente nós tivemos aí uma reação do mercado um tanto quanto parecida, tá? No 6 meses, né, considerando aí, você já tem mais de quase 30% para as ONs, tá? E mais de 30% em queda para as PNs. Em relação aos indicadores de fundamentos, há, né, uma certa penalização, você tem essa percepção quando você olha aqui a razão, preço, né, valor patrimonial, abaixo de uma vez para Bradesco e com o banco entregando mais de 50% de payout, tá? Além também do yield fechar hoje, por exemplo, acima de 6%, que dificilmente vimos nos últimos anos negociado, tá? Margem líquida fechada aí na casa de 11%, um pouco superior aí ao mercado. Acho que isso vale a pena ser acompanhado de perto, porque será o ano 2023 do divisor de águas. Falo isso porque esse negócio, na minha visão, não está perdido, muito pelo contrário, os números vão falar por si só, tá? E também ligou o sinal de alerta, eu acho, na minha visão, com esse provisionamento na administração, tá? Foi diretamente na administração do banco, ao qual, né, ele só não teve um prejuízo aí líquido no quarto trimestre devido ao setor de atuação de seguros e serviços, que lucrou 1,59 bilhões, tá? Uma queda acentuada em 75,9%. Além disso, mesmo assim, o banco ele encerra o ano com um ROI na casa de 13%, que é um número, na minha visão, factível, tá? Ou considerável, não dá para desconsiderar esse número, tá? Então, muitas pessoas veem aí como um número absurdo para o banco, mas eu vejo que esse pode ser um diferencial para esse ano, que é um ano que requer muitas mudanças e pode ser uma boa oportunidade. Quarto trimestre, então, né, com o reconhecimento, você praticamente teve um prejuízo do banco e salvo a exceção o setor de seguros, tá? Além disso, pessoal, um ROI para o quarto trimestre de 3,9%, tá? Desconsiderando o efeito atacado, já seria um quarto trimestre muito abaixo, muito ruim, na casa de 10%. Outros números que iremos repetir também, mas vale a pena, lucro líquido na casa de 20 bilhões, a carteira quase 900 bilhões, tá? Uma alta de 9,8%, 891 bilhões, tá? Setor de seguros, somado à Previdência e Capitalização, e a PDD de 32 bilhões, tá? Esse número já está estimado no guidance para o ano de 2023, que será superior, ou seja, o banco ele estima que fechará a torneira, considerar menos crédito aos quase 78 milhões de clientes
que ele possui, diferentemente do ano de 2022, que se provou uma estratégia errática, tá? Uma estratégia ruim, além do evento Americanas. Então, pessoal, o que o mercado percebeu é que a administração tomou uma providência um pouco mais cautelar em relação ao evento Americanas e que o ano foi ruim, tá? Então, basicamente foi isso, tá? Agora, do outro lado, há muito ruído, tá? Muito se fala com pouco aí análise fria em relação ao futuro desse negócio, tá? Então, será, na minha visão, 2023 um ano em que o setor de seguros será um diferencial? Haverá mais corte de custos, tá? Menor disponibilidade de crédito, e isso, na minha visão, deve impactar positivo para os próximos anos, 24 e 25. Com o PDD estimado em 38 bilhões para 2023, a administração terá, em relação à última década, tá, o maior desafio possível, sendo que o evento de 2020 ele é diferente. O evento de 2020 ele traz consigo um evento em que houve uma problemática de saúde, e esse evento ele se traduz na atuação do negócio, tá? Com uma normalização parcial, a depender de como a administração saberá reagir aos próximos trimestres. Não podemos esquecer de alguns números que o mercado tem esquecido, tá? Estamos falando aqui de um dos maiores grupos financeiros da América Latina, que necessita urgentemente do quê? Necessita urgentemente de se reorganizar como grupo, tá? Dando maior ênfase, principalmente ao setor de seguro, operação de seguro, que no ano passado trouxe basicamente 7 bilhões de lucro líquido. Isso daqui é muito importante, é praticamente um trimestre inteiro do grupo em relação a lucro. E também diminuição de custos, principalmente com práticas que, em relação à comparação aos outros bancos de atuação do setor, são práticas aí, no mínimo, ultrapassadas, como a grande quantidade de agências, são quase 8 mil agências que deverão ser cortadas, na minha visão, aí, para a administração conseguir bons números, tá, nesse ano. Então, podemos estimar que esse deve ser o cenário adaptado. Para estimar dividendos, né, e novos aportes, o investidor ele tem que entender que é um cenário não ainda enfrentado por essa administração, mas que será desafiadora, e para quem conseguir conciliar, né, aportes no longo prazo, visando o longo prazo, deverá ter um retorno bem acima de 6% de yield, não só nesse ano, mas nos próximos anos. Considerando que mantenha-se aí uma distribuição do lucro líquido ou dividendo payout acima de 5 bilhões para o ano de 2023, número parecido lá com 2022, esse yield ficaria ainda acima de 6%, o que nos traz uma margem de segurança dentro dos critérios estabelecidos para participação em uma carteira de previdência ou carteira previdenciária. Portanto, pessoal, hoje cheguei a aportar novamente no banco, tá? Acredito sim que essa administração fará aí uma reversão desse cenário, mas que é essencial tomadas de decisões como foram feitas em relação a esse caso Americanas, para até mesmo não ter, né, a repetição de casos parecidos. Pessoal, eu encerro esse vídeo por aqui. Se você concorda ou discorda, comente, tá? Sempre com critérios técnicos, tá? Baseados na sua crença e não apenas com ruídos. Encerro esse vídeo por aqui. Bons aportes a todos vocês e até o próximo.